Boa noite aos nossos amigos aqui do Centro Espírita Leon Denis, aos companheiros que através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet também estão conectados conosco. Nós estamos iniciando os nossos estudos e todos os sábados nós estudamos o Livro dos Espíritos. E hoje o nosso querido amigo Sérgio Andrade irá estudar conosco, dará continuidade ao capítulo 1 da 4ª parte do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrestres, hoje estudando o item Temor da Morte, as perguntas 941 e 942. E na hora do espaço, a nossa querida amiga Regina irá comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Aqui na nossa casa, nós temos em nossas mãos uma página do livro, retirada do livro Justiça Divina, da Federação Espírita Brasileira, uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e traz a assinatura de Emmanuel. O título, Lugar Depois da Morte. Muitas vezes perguntas na terra, para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso, ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade, a maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim, enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres reconhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Emmanuel. Uma belíssima página para a nossa preparação de início de reunião pública. Então, agora vamos unir os nossos melhores sentimentos e vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita misericórdia, de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome,
para mais uma noite onde estudaremos a doutrina espírita, onde estudaremos, Senhor, sobre a morte, o temor da morte. Auxilia-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos, Senhor, aproveitarmos desses minutos, aproveito da nossa própria evolução, da nossa própria reflexão, do nosso próprio consolo, Senhor. Abençoe também o nosso irmão Sérgio e a nossa irmã Regina, que farão uso da palavra. Que eles, Senhor, sejam envolvidos por vossos mensageiros de luz e paz a nosso benefício. Abençoe a nossa noite de estudo. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em teu nome, Pai de infinita bondade, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, nosso querido amigo Sérgio irá estudar conosco duas questões do item temor da morte. Então, a 941, Kardec pergunta aos espíritos: o temor da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? E os espíritos responderam: é sem motivo que tem esse temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando jovens, de que é um inferno e um paraíso, mas que é mais certo irem para o inferno, porque eles dizem que o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam adultas, se têm um pouco de juízo, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que são levadas a acreditar que, além da vida presente, nada mais há. Quanto às que persistiram nas suas crenças de infância, elas temem aquele fogo eterno que deve queimá-las sem as consumir. A morte nenhum temor inspira ao justo, porque, com a fé, ele tem a certeza do futuro, a esperança faz com que aguarde uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. A 942 e última. Kardec pergunta aos espíritos: algumas pessoas não acharão estes conselhos para ser feliz na terra um pouco banais? Não verão neles o que chamam de lugares comuns, verdades continuamente repetidas? E não dirão elas que definitivamente o segredo para ser feliz consiste em saber suportar sua infelicidade? E os espíritos responderam: há as que dirão isto, e em grande número, mas algumas delas se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios e continuando a sofrer indigestões por si mesmas provocadas. São essas questões que nosso querido amigo Sérgio irá estudar conosco na noite de hoje. Que Jesus o abençoe. Obrigado. Meus irmãos, que a paz e a doce e meiga paz do Mestre Jesus possa abençoar a todos nós que viemos à Casa Espírita atendendo uma observação de João Evangelista. Conheças a verdade e a verdade vos libertará. E a nossa vinda à Casa Espírita, além do aspecto das preces, orações, adoração,
há um viés muito importante, que é o viés do estudo, do conhecimento, do entendimento do que vem ser a vida, de que como nós estamos inseridos nessa vida, onde nós vamos aprender, né, sobre Deus, sobre o processo evolutivo a que estamos submetidos. Enfim, vamos conhecer verdades, né? Verdades que nos libertarão. Verdades que nos libertarão da ignorância, da doença, das inseguranças, fazendo com que nós alcancemos uma maturidade espiritual. Então, este momento em que estamos aqui é um momento de um trabalho muito longo, muito árduo, né? Feito por nós e, obviamente, com uma intercessão imensa dos nossos benfeitores espirituais, esses espíritos generosos, responsáveis pela nossa vida, pela nossa encarnação, que tramaram várias coisas para que nós pudéssemos aqui chegar. Muitos de nós viemos aqui pela dor, né? Muitos pela curiosidade em saber sobre a vida espiritual, alguns poucos pelo amor. Mas estamos todos aqui na busca desse esclarecimento, para que nós possamos nos libertar dessas inseguranças, dos nossos medos. E o tema de hoje fala sobre um medo específico, sobre o medo da morte. Quem tem medo da morte? Não precisa responder. Né? Então, é uma pergunta que nós fazemos e poucos de nós, às vezes, conversamos. Não, nós espíritas, sim, conversamos e falamos muito sobre a morte. Tenho um amigo no trabalho que, às vezes, na roda de conversa, quando a gente fala sobre doutrina espírita, ele fala assim, não, esse negócio de espiritismo para mim não serve porque vocês falam muito sobre morte. Eu quero falar sobre felicidade, sobre alegria, sobre vida. Então, falar sobre morte não é a minha praia. Eu falei assim, mas é importante que você saiba sobre a morte. É necessário que se saiba, porque a gente, quando nasce, começa a morrer. A cada dia que se passa, nós estamos chegando perto da morte, que pode ser daqui a pouco, instante, mês que vem, semana que vem, daqui a 10, 100 anos, a gente não sabe. Então, a morte em um momento vai chegar, mas ela é um tabu para a gente. Nós temos medo de conversar, temos receio de conversar. Num trabalho que nós fizemos recentemente, junto a uma família, né? Eu e Valéria, lá passamos, a partir de uma perda de um ente querido nessa família, nós começamos a fazer um culto, uma prece semanal, mas lá tinha uma pessoa da casa que, quando um casal já de idade e o filho dele perdeu a esposa, então esse casal, o senhor já está com os seus 87 anos, e toda vez quando morre alguém ele fala, fulano morreu, coitado, era meu amigo, fulano morreu. E a esposa dele dizia, tá vendo? Ele vive com esse negócio de morte, só falando de morte, coisa horrível, eu não quero falar de morte. E no culto, quando a gente abre o acaso, sempre aparecem umas perguntas que apontam para a morte. Então, a pessoa diz assim, eu não quero mais esse negócio de culto na minha casa não, que só fala de morte. Isso foi o que ela falou para a sobrinha dela. Eles vêm aqui para falar sobre morte. Eu não gosto disso de morte não, tem pavor de morte. E isso me lembra da minha infância, quando eu ia para o cemitério, por algum enterro, alguma coisa assim, quando chegava na porta de casa, minha mãe falava assim, tira a roupa e fora, nem entra com essa poeira de cemitério. Né? Então, isso que eu vivenciei nesse momento, não tenho dúvida de que todos de vocês vivenciaram essa situação da morte. Né? Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele começa contando uma pequena história de que um cidadão, uma cidade do interior, numa rua erma, no escuro, uma noite
bem escura, sem lua, sem estrela e sem iluminação. Ele estava começando a caminhar-se lá em direção à cidade. Aí, de repente, ele percebeu que algo o perseguia. E ele parava e sentia que aquela coisa parava também. Aí depois ele prosseguia andando e sentia que aquela coisa andava. Ele apertava o passo, a coisa apertava o passo. Ele parava e perguntava: quem está aí? O que você quer? O que você está fazendo? Quem é você? E a coisa não respondia. Ele começava a andar. Ele percebia que estava sendo perseguido e de repente ele danou a correr desesperadamente, com todo o fôlego, com o coração aqui, a garganta, o pulmão queimando e chegando desesperado, e aquela coisa vindo atrás dele, até que ele consegue alcançar a cidade, numa praça onde tem uma lâmpada com a luz, e ele olha para trás, aí vê um burro que costumava seguir os andarilhos ali da cidade. Então, mal comparando, Simonete nos diz que a morte também é assim. Ela está sempre nos rondando, né? Está sempre por perto. Ora, é um amigo do trabalho, um parente que desencarna, ora são as notícias que fala de um acidente, o qual nós passamos perto. Puxa, passei ali uns minutinhos antes, aí houve aquele acidente, se eu podia estar naquele ônibus, ou enfim, ora é a própria saúde que às vezes fica debilitada, é a gente internada, aí bate aquele pavor, né? Vou para o centro cirúrgico, e agora? Será que eu volto, não volto? Então, a cabeça da gente mexe muito sobre isso. Então, ele diz que tudo isso é por falta do nosso desconhecimento sobre o processo da morte e o que encontrar depois da morte. Então, o desconhecimento nos leva a esse temor. Fazendo uma leitura, né, e Kardec já traz aqui um dos motivos, fazendo uma leitura dos livros de Joana, alguns outros livros auxiliares da doutrina espírita, nós encontramos que há assim, um atavismo transcendental da questão da morte na história do homem. No mundo primitivo, quando o homem encarnado ainda não tinha uma consciência da sua individualidade, onde seus instintos eram bem superiores à razão, à compreensão, ele vivia com as pessoas, com aquelas pessoas que se movimentavam, que lutavam, dividiam aquilo tudo, mas de repente ele percebia que aquela pessoa ali com quem ele estava junto, não deitava, apodrecia e não mais levantava e saía. Então, essa questão da morte, ele via que algumas pessoas surgiam, outras desapareciam, ele mesmo surgia e desaparecia várias vezes, e ele ia incutindo dentro dele um momento de angústia nesse momento da dor da morte, e que isso prosseguia, isso fica registrado. Cabe ressaltar que nós, quando fazemos uma leitura de um assunto desse, temos que fazer não uma fotografia, mas fazer um filme do processo evolutivo. Então, desde quando o homem veio aqui nesse processo, como homem do seu mundo primitivo, ele vem lutando com isso, mas ele não tem a compreensão do que é isso. Os espíritos nos dizem também, né, que o instinto de preservação também nos leva a ter este receio da morte. Nessa fase instintiva, o espírito ainda, como não tem domínio da sua vida, a ele é colocado esse instinto de preservação para que ele possa valorizar a sua existência, para que ele não se lance a lutas, a efemérides, que venha dispor da sua vida, fazendo com que ele valorize a sua existência, com que ele desenvolva a sua inteligência, o seu espírito gregário, para o seu crescimento íntimo. Até hoje, nós temos esse espírito de conservação, não é? Se a gente for acometido num acidente de trânsito, né, poucas pessoas vão sair já partindo para a agressão. Mas a maioria diz o seguinte: não, deixa eu ir devagar, eu não sei quem é outra pessoa, pode ser uma pessoa mais desequilibrada, pode ser uma pessoa raivosa, partir por uma briga e querer me matar. E a orientação que nós recebemos dos órgãos de segurança é essa: não discuta, não parta para a briga.
né? Não faça nenhuma reação maior, porque o instinto de preservação nos diz que devemos ter cautela. E aí, eu que sou uma pessoa impulsiva, né? Sanguínea, que gosta de uma boa discussão, vai chegar um momento da vida que eu não terei mais aquele vigor físico, aquela disposição toda, aí eu estou apegado à vida, vai fazer com que eu desenvolva outras possibilidades minhas, outros talentos. Vou ter que ceder, vou ter que dialogar, vou ter que engolir, vou ter que aceitar, vou desenvolver alguma questão para o meu bem-estar. Obviamente que há casos doentios em que a pessoa comete essas loucuras e até o suicídio, mas isso é uma questão que não é a principal. Então, o instinto de conservação também leva a essa situação quando o espírito não tem esse entendimento de vida futura, que vai fazer com que ele também se apegue à matéria. Eu preciso preservar a minha vida. Eu preciso manter aqui meu corpo vivo, sadio, porque eu tenho que sustentar a mim e a minha família. Então, o instinto de conservação, ele também favorece, de um lado, para que nós possamos ultrapassar alguns momentos difíceis na vida, mas pelo fato de eu ainda não ter o entendimento, a maturidade espiritual, fazer com que eu me apegue à matéria. Eu, espírito, naquela sensação de prender, eu vou me grudar ainda muito mais à matéria nossa aqui. Então, há também nesses momentos iniciais da vida, né, e até agora também nós temos, é o predomínio da matéria sobre o espírito. Nós estudamos aqui na doutrina espírita que nós passamos um bom período da nossa existência, né, ainda sofrendo uma grande influência da matéria. Então, esse predomínio da matéria vai fazer com que eu não veja muita coisa além a não ser da minha vida, né? Da disputa social, da luta social pelo meu sustento, pela minha vida. E isso, por um lado, é interessante, mas por outro faz com que a gente desenvolva sentimentos não tão bons como o sentimento do egoísmo. A gente se aferra àquela situação dentro daquele ditado que a gente conhece muito bem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, nesse processo do predomínio da natureza humana, ele favorece que esse estado de egoísmo, ele se apareça fortemente na nossa vida. Então, como o espírito não consegue também enxergar a transcendência espiritual, onde ele se confunde com a matéria, onde ele se sente como matéria, ele também desenvolve as suas paixões, né? As paixões exacerbadas, aqueles sentimentos fortes, arraigados. Isso tudo fica claro nesse espírito. Então, há essa questão também. Há também essa questão do conteúdo religioso de algumas doutrinas ortodoxas, como Kardec traz na resposta. Então, a gente vê em que alguns segmentos religiosos passam uma mensagem assim, cruel, dolorosa, do processo da morte, do processo que vai acontecer depois da morte. E aí eu me lembro de uma conversa muito tempo atrás, né, numa outra situação que nós falávamos sobre morte em casa. Então, uma filha nossa que fez evangelização, né, veio para a casa espírita ainda no passe de cura das gestantes. Então, uma pessoa que é evangelizada e que conhece a vida. Então, no momento de conversa nossa em casa, nós falamos assim, poxa, morrer não, não pode morrer não, tal. E ela falou assim, ué, eu não estou entendendo vocês. Vocês são espíritas, acreditam na sobrevivência do espírito após a morte, vocês estão trabalhando bem, fazendo tudo de bom, por que o medo da morte? Não pode ter medo da morte, tem que ter confiança. Aí, eu e Valéria, caiu aquela ficha. Então, nós podemos observar
que quando nossas crianças, né, nossos filhos, vêm às aulas de evangelização, já desde o período de creche, já começa a fazer aquele trabalho de esclarecimento, de que nós somos espíritos encarnados e que nós estamos apenas numa temporada de vida aqui na Terra, numa vida efêmera, uma vida muito curta, em razão do que nós vamos viver e que já vivemos. Então o espírito torna-se mais seguro, mais confiante, diferente daquele que recebeu toda uma orientação religiosa em que diz que haverá um momento do juízo final em que haverá um julgamento. E esse julgamento, ele vai decidir se a pessoa vai para o céu, vai para o inferno e vai para o purgatório. E em julgamento, isso fica tão marcado que eu me lembro que eu vim da religião católica e quando lá no meu processo de evangelização falava sobre isso, que ia ter um julgamento, aquela coisa ficou marcante de mim. Quem vai me julgar? Quem está me olhando? Quem vai tomar conta de mim? Onde estará minha ficha? Várias perguntas. E lá no livro Libertação, existe uma passagem que André Luiz traz para todos nós, onde na espiritualidade inferior há um processo de julgamento, onde os espíritos com as suas consciências culpadas pelos delitos que causaram são levados, atraídos, né, para aqueles ambientes e eles são explorados pelos espíritos inferiores que têm um conhecimento maior do processo. Então, o julgamento é um julgamento que nós aprendemos aqui na doutrina espírita, um julgamento consciencial. Nossa consciência é que vai dizer, né, naquele momento final da vida, onde nós vamos passar a aduana da vida, nós vamos ter uma prestação de contas. E aí a nossa consciência, naquele processo, vai relembrar, vai rememorar, vai fazer um balanço, né, de débitos e créditos, né, do que eu devia e do que eu fiz. E como todos nós sabemos, como todos nós fazemos periodicamente esse balanço, diante de uma dor, diante de uma perda, diante de uma dificuldade, diante da dor do outro, a gente faz o nosso balanço íntimo e, na maior parte, né, do meu caso, não do caso de vocês, certamente, o nosso balanço ele é desfavorável. A gente sempre vê que deixou de fazer algo melhor. Nós deixamos de fazer alguma coisa boa. Ou que nós falamos mal de alguém, né? A gente chega para o outro e conversa, viu fulano ali, não presta, tal. Aí a nossa consciência vem lá com um cartão amarelo, olha, pum, você ultrapassou os limites da lei. E aquilo fica registrado. Quando não, a gente derruba o companheiro para alcançar uma posição de trabalho, ou simplesmente para defamar, falar, e aí vem um cartão vermelho para a gente. Então, naquele momento do balanço final, vai ter essa questão consciencial que vai aparecer. E como no nosso dia a dia há os balanços parciais, é fácil de concluir que a gente não tem uma vida pura aqui na Terra, como deveríamos ter. Mas ainda é um planeta de provas e expiações, onde as dificuldades são maiores que as possibilidades. Então, esses segmentos religiosos demonstram, olha, quem ficou bem vai para o céu, vai ficar lá naquele ambiente de beatitude, usufruindo daquela paz, daquela beleza, talvez deitado no divã, tocando uma lira lá o tempo todo, naquela ociosidade, naquele descanso eterno. Aquele que foi mal, ele vai para o inferno, vai queimar ali num inferno incessante, onde aquelas chamas nunca mais se apagarão. E aqueles que foram mais ou menos vão para lá, para o processo, onde ele só sairá de lá graças às preces dos outros. Então, por isso que no passado, muitas pessoas pagavam, deixavam dinheiro para os padres, para as igrejas, para que rezassem, fizessem as missas, falassem para a pessoa, para que ela fosse alçada ali. Então,
alguns segmentos religiosos incutiram em nossos espíritos, né? E aí a gente pode dizer isso com certeza, porque nós vivenciamos essa situação, ou nós permitimos que fôssemos influenciados por esse pensamento. Em outros momentos, nós, como dirigentes desses segmentos religiosos, influenciamos outros pensamentos, né? E brigamos, e matamos, e morremos por esse pensamento que ficou marcado em nossos espíritos. Então, quando a gente volta num processo de uma vida, aquele todo pensamento que está lá no fundo do nosso inconsciente, borbulhando, regurgitando, e quando nós passamos em revista uma questão sobre a morte, aí aquelas questões afloram. Então é melhor eu não pensar nisso agora. Eu não quero. Como se eu não estivesse pensando, estivesse empurrando a morte lá para frente, mas na verdade ela está vindo cada vez mais para cima da gente. E a gente não consegue assim. Também o caso das pessoas imediatistas, né? Que por esses processos todos ali, eles querem vivenciar a vida até o último momento. Querem ter suas paixões, seus momentos, suas tensões, e não querem falar da morte, não querem pensar na morte. Quando os espíritos nos dizem que nós devemos pensar na morte tanto quanto nós pensamos na vida. Até porque a morte é essa passagem, é essa viagem de um plano para outro. E aí nós vamos alçar um outro momento da nossa vida em que nós estaremos numa condição diferenciada. Mas aí a gente pergunta, como será isso? Porque a ideia da sobrevivência do espírito, ela é inata dentro da gente. Apesar dessas questões todas que nós falamos aqui sobre o temor da morte, no fundo há um sentimento, né, um desejo, uma ideia desse sentimento inato, que ele vem já também desde o passado. Né? Várias religiões, os caldeus, sumérios, falavam sobre os cultos religiosos para o processo da morte, o respeito que tinham. Né? Lá os egípcios que faziam lá, enterravam lá os seus mortos com alimento, comida, aquela coisa toda, que botava o morto na barca, onde ele colocava uma moeda para Caronte que o levasse para o país dos mortos, né, dos espíritos. Então, todas essas religiões nas histórias têm isso. E as religiões também falam sobre uma vida após morte, cada um na sua figuração. Lembro-me de uma reportagem no History Channel desse da vida que falava sobre povos do passado, e me lembro de uma pintura rupestre que tinham mostrado na caverna, em que parecia lá um grupo das pessoas saindo com a lança na mão para caçar, aí tinha um elefante lá que eles matavam, mas aí o elefante atacava, aí eles levavam as presas do elefante e levavam as pessoas doentes. E me lembro que tinha um momento em que eles botavam a pessoa, deitavam, ficavam rodeados, e de repente ele passava lá, as pessoas à volta do morto, ali deitado, e daqui a pouco tinha um desenho como se tivesse algo saindo daquele morto. Então, essa ideia é uma ideia muito antiga na gente, e que o Senhor Jesus veio até nós falar sobre a morte. Então, ele falando dos reis dos céus, falando da reencarnação, falando da vida que se prosseguia, ele nunca falou da morte. A única morte a que ele se referia era a morte dos nossos sentimentos em relação à espiritualidade. Deixai os mortos sepultar os seus mortos. Mas ele falava sobre a vida, no linguajar, no momento em que aquela coletividade tinha condições de receber. A doutrina espírita vem resgatar esse conhecimento, né, de Jesus, e conhecimento que ficou restrito a alguns segmentos religiosos, onde apenas os iniciados tinham essa possibilidade de conhecer, de fazer o seu autoconhecimento. Esse conhecimento que era misterioso, que era guardado, que poucos tinham acesso. Então a doutrina espírita, né, pela generosidade dos espíritos, trouxe até nós toda essa verdade
que vem nos libertar. Mas nós temos essas questões, esses atavismos ainda, né? Muitos de nós aqui temos essa dificuldade, né? Eu também tenho. Então, não só a doutrina espírita vem falar sobre a existência da alma, sobre a reencarnação, sobre a vida futura. A ciência também já vem nos momentos atuais trabalhando sobre isso. Então, alguns cientistas e pesquisadores já trabalham nessa questão para dizer que existe algo além, né, da matéria física num corpo que anda, que fala, que sente, que chora, que ri. Né? Então, o Dr. Stevenson, da Universidade da Virgínia, já foi falado aqui várias vezes, ele trabalha num processo de uma pesquisa muito grande, em que ele escreveu um livro sobre os casos sugestivos da reencarnação. Porque é um processo libertador. Quando eu entendo que eu estou reencarnado, eu começo a entender que a morte será um processo ao qual eu passarei, mas terá um objetivo. Né? Eu já começo a olhar para a morte, já não tão de lado, já começo a olhar com ela com um pouco mais de atenção. Né? Há um médico, também no Canadá, doutor, eu até anotei o nome dele aqui, doutor Mário Beauregard, é um neurocirurgião, é um neurocientista canadense, em que ele escreveu sobre o livro O Cérebro Espiritual, uma explicação neurocientífica para a existência da alma. É um cientista que fala que existe um algo além, né, do corpo físico, em que o cérebro em si, ele é apenas um terminal de acesso em que a consciência que está em algum lugar acessa aquela máquina e trabalha naquela máquina, né? Então, ele já vem falando aí sobre aquilo que a gente tem ideia, né? Do corpo físico, né? E do espírito que está aqui encarnado, sobre a situação. Fala também, tem o Dr. Pim van Lommel, que ele fala das experiências quase morte que ele vem estudando ao longo do tempo, onde ele cataloga uma quantidade de relatos de pacientes que em processo cirúrgico tiveram experiência quase morte naquele momento, em que o espírito relata tudo o que estava acontecendo no centro cirúrgico, do momento que ele sai do corpo, em que ele atravessa um túnel, né, aquele túnel de luz, que muitos de nós aqui já lemos, já ouvimos falar, e quando chega do outro lado, ele vê um colorido, uma exuberância de cores, de formas, de seres, mas que no momento lá ele volta para cá. Então, a ciência está fazendo. Nós temos um cientista também na USP, que ele também trabalha nessas questões e que ele faz um estudo sobre os estados alterados do espírito em meditação e no seu momento de prece, sugerindo que existe uma outra coisa, além do corpo físico. Então, porque na ciência muitas das pessoas acham, né, dos cientistas, o que é natural, há um processo rigoroso de trabalho, de identificação das teorias, então muitos acham que o cérebro é a sede do pensamento, do sentimento, né, essa coisa toda, a expressão. O que a doutrina espírita fala de há muito tempo, que não, que nosso corpo, nós temos um espírito que o habita, né, que é o espírito, perispírito, que comanda as ações do corpo. E que a ciência já começa a discutir isso. E em algumas universidades nos Estados Unidos, existem umas cadeiras que as pessoas da área de medicina têm a opção de estudar aquele setor. Né? Lembro-me de uma visita a um centro universitário, lá um centro de estudos, lá nos Estados Unidos, em que as pessoas estudavam a mente, né? Vendo as emoções, os sentimentos, porque eles entendiam que em alguns casos o aparelho físico, né, sobre determinada situação apresentava uma resposta diferente do que o corpo normal poderia fazer. Então a ciência está avançando nessa área e vem trazer para todos nós, com maior segurança, essa questão da morte.
Porque a morte nos é passada nesse momento de dor, é dolorido ao longo do tempo. Nós pegamos, excetuando a literatura espírita, né, que nos fala sobre uma morte, muitas das vezes até de forma arrebatadora, libertadora, bonita, mas nos romances, né, não espíritas, né, não religiosos, nos fala da morte uma coisa dolorosa, de um sofrimento, da angústia, da perda. Vai ler um romance em que tem uma paixão muito grande, aí vem a morte no meio que corta aquela relação. É sofredor aquilo. Se eu estou vivendo uma relação de paixão, de amor, eu penso logo, nossa, essa morte pode vir aqui me atrapalhar, eu não quero pensar na morte. Então nós estamos nesse momento. E a doutrina espírita nos ajuda muito a esse entendimento. Através dos fenômenos mediúnicos, nós entendemos que aqueles entes queridos aos quais nós amamos muito, eles estão em outro ambiente e que nós podemos nos relacionar. Diferente daquele pensamento das religiões ortodoxas, onde cada um estava no seu canto e não podia se comunicar, aqui pela mediunidade nós aprendemos, nós vemos essa possibilidade. Então, numa religião daquela em que fala sobre céu e inferno, eu fico imaginando, né, quando nós vemos aqui nos nossos trabalhos, mães extremamente amorosas com seus filhos, né, que buscam atender, ajudar os seus filhos muitas das vezes em um caminho transviado do crime, da maldade, a mãe ali adorando, esse espírito vai para o céu e o filho vai para o inferno. Olha só essa dor da separação muito grande. Então há uma injustiça nesse processo todo. E a doutrina espírita vem nos dizer que existe uma justiça nesse processo. E mais uma vez nós temos que enxergar como processo. Vida na Terra, processo do desencarne, vida no além, outra encarnação, outro mergulho na carne. Então, esse é um ciclo que se fecha em nossas vidas e que cada momento desse ciclo está interligado. Então, o tipo de vida, a qualidade de vida que eu estou dando vai influenciar no meu desencarne e que vai dizer que ambiente espiritual eu habitarei. Então, Chico Xavier falava, né, que nós sabemos daquela passagem daquele filme que foi feito em relação à entrevista do Pinga Fogo, em que há um momento em que ele está no avião, o avião começa a tremelicar, ele fica desesperado, se apavora, né? Como todos nós nos apavoraríamos também. E aí Emmanuel diz, olha, mas eu vou morrer. Então, se vai morrer, morra com dignidade. Então, o que é morrer com dignidade? Né? Então, como Chico Xavier diz, a questão não é quando morrer, a questão é como morrer. Né? Então, porque o quando é um incerto, eu só sei dizer que hoje vai me fechar menos um dia de vida. Então, agora, como morrer, essa é minha responsabilidade, que eu tenho condições de atuar. Né? Que tipo de vida eu estou levando aqui na Terra, que vai me dizer como eu vou morrer. Né? Então, é uma atenção que nós devemos ter. Então, há um pensamento oriental atribuído a Confúcio que diz, quando nascestes, todos à sua volta sorriam e você choravas. Então, vive de forma com que quando você morrer, todos à sua volta chorem e você sorria. Né? Então, uma sabedoria muito grande em que está falando desse nosso momento aqui agora, desse nosso momento aqui na Terra. Que tipo de vida eu estou levando? Será que eu estou me confundindo com a matéria? Porque é isso que nós observamos nas nossas reuniões de atendimento fraterno aos espíritos encarnados, as ditas reuniões de desobsessão às sextas-feiras na nossa casa, em que muitos espíritos que eles chegam estão trazendo seus sentimentos de encarnados, estão com dores, estão com vícios, estão com os traumas aqui, porque passou ali 30, 40, 50 anos misturando seus sentimentos com a matéria.
e quando nós devemos, sim, viver na matéria, mas saber que haverá um momento em que eu voltarei para o meu país de origem naquela grande viagem, e que eu deixarei a matéria aqui e voltarei para o mundo espiritual junto aos meus entes queridos que estão lá. Então precisamos trabalhar em nós, fazer um exercício mental, né, de nos trabalharmos o nosso pensamento, de conscientizarmos de que somos espíritos imortais. Eu me lembro dos nossos estudos que tínhamos aqui com o Altivo, um dos fundadores dessa casa, foi presidente dessa casa, e que alguns estudos fechados, e ele cansava de dizer para a gente: vocês têm que pensar na vida de vocês como espíritos imortais. Vocês não podem pensar só nessa vida, tem que pensar como espíritos imortais. As atitudes, as escolhas, seus atos, que repercussão vai trazer para vocês na imortalidade? Olhem para o futuro. Porque quando nós entendemos que existe algo depois da morte, uma vida futura, a nossa postura de vida muda. Quando nós entendemos que existe um processo reencarnatório, o nosso entendimento de vida muda, trazendo um amadurecimento. Né? Então, além de trabalhar uma questão mental, há o amadurecimento do espírito, e aí sairemos daquela faixa do espírito ainda lá do primitivo, e vamos entrar numa maturidade espiritual que nos vai assegurar uma felicidade futura, bem próxima. Então, nesse momento, essa maturidade virá através do estudo, do conhecimento, da prática, do contato, das conversas e das realizações também. Então, no trabalho, nós vamos conseguindo melhorar essa situação. Não nos ficaremos apegados. Há um trabalho que a casa desenvolve, que também é o trabalho de visita aos assistidos dos lares, daqueles doentes, que não podem vir à casa espírita, e que ali um grupo de médiuns vão à casa desses assistidos para aplicar o passe, levar um lenitivo em conforto. Então, a gente vê muita coisa, né, nesse trabalho. Chegamos em alguns lares, a gente vê que a pessoa ainda está pegada, aferrada àquele corpo, né? Tá grudado célula a célula, cada mitocôndrio daquele que não quer largar. Ele está num processo terminal de vida, e obviamente que a prece, o passe reconforta, deixa o espírito melhor, e o grupo sai de lá e diz assim: não, eu estou bem, eu vou sair, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou fazer isso. Então, para o espírito que não tem essa percepção da vida futura, esse entendimento, se agarra a qualquer fio de esperança para viver naquele momento, por viver um pouco mais, porque ele não conseguiu trabalhar em ser morto. Por outro lado, algumas outras casas que a gente visita, vê aquele ambiente sereno, pacífico. Eu me lembro que eu fui a uma casa, uma vez, eu falo isso no meu grupo, quando cheguei lá, a pessoa também estava doente terminal, e eu fui aplicar o passe, mas eu saí dali dizendo que o passe foi ao contrário. Eu saí dali revigorado, porque o paciente estava tão bem, tão sereno, e aí eu me senti tão bem naquele passe. Eu falei assim: poxa, semana que vem eu quero ir lá de novo. Aí eu falei assim: eu quero ir na casa lá do senhor fulano de tal. Ele: não, você tem que ir sim lá, porque nós vamos fazer a prece final que ele desencarnou. Aí eu fiquei: poxa, né? Então, essa é a postura que nós devemos ter, principalmente nós que temos a grande dádiva, o presente de termos conhecido a doutrina espírita. Nós podemos, muitas das vezes, tratar a doutrina espírita como se fosse um algo mais na nossa vida, como se fosse uma ocupação, uma obrigação religiosa, alguma coisa assim, mas nós devemos ter um olhar assim um pouco mais atencioso, atento, carinhoso para essa oportunidade de vida que nós estamos tendo. Porque quando nós fazemos assim uma
uma retrospectiva do passado, nós vamos observar que tantas coisas que nos ocupavam lá atrás, há 10, 15, 20, 30 anos, já agora a gente já consegue administrar de forma melhor e já partimos para uma preocupação maior. Nós buscamos fazer esse trabalho. Então a doutrina espírita é uma doutrina abençoada, né, que nos traz esse manancial de recursos para que nós possamos transpor aquele momento da alfândega. E o próprio Kardec, aqui na pergunta, ele fala, aqui nessa pergunta inicial, a morte nenhum temor inspira ao justo. E nós estamos aqui porque já temos o entendimento, né? Ainda não somos perfeitamente justos, mas estamos buscando esse sentido de justeza, né? De justiça, de correção que nós precisamos ter na nossa vida. Nós sabemos que para ter isso, há que se lixar muito aqui na nossa ainda e com dificuldade. Mas ele mostra aqui que com a fé, tendo fé, né, essa certeza do futuro, da vida futura, essa confiança, buscamos trabalhar esse entendimento, essa concepção, né, essa convivência, nós vamos entender. A pessoa pode dizer, eu não tenho no futuro, porque eu não sei, nunca me disseram, nunca me falaram. Eu também posso dizer, olha só, eu não acredito, eu nunca vi uma bactéria, né, mas eu sei que elas existem. Né? Eu nunca vi, eu sei que existem aí os outros planetas, outras nebulosas, mas eu nunca tive diante de um telescópio vendo essa situação toda. Mas a razão me leva a ter esse entendimento. Quando a gente começa a avaliar, ter esse olhar da reencarnação, da vida futura nas nossas vidas, a gente consegue absorver melhor esse entendimento. Então a fé, essa confiança em nós, a confiança em Deus, que é muito importante, porque nós não estamos desamparados, deixados ao léu nesse processo. Nós não somos folhas soltas que fluem, que navegam sobre o rio, que nos levam daqui para ali, por lá. Não. Existe um planejamento na nossa vida. Existe um objetivo da nossa vida. E mesmo com os nossos temores, com os nossos receios da morte, nós seremos amparados no momento do nosso desencarne. Equipes espirituais, espíritos familiares estarão presentes naquele momento de dor nossa que nós vamos passar, né? Numa morte, seja ela prolongada, demorada, ou numa morte assim abrupta, nós seremos assistidos pelos nossos benfeitores espirituais. Equipes de espíritos técnicos no processo da desencarnação estarão ali em nosso lar, nos auxiliando, ou no hospital, onde quer que seja. Né? André Luiz, no seu livro Obreiros da Vida Eterna, fala de um trabalho belíssimo, de uma equipe espiritual, eu diria até de uma equipe multidisciplinar, que é André Luiz, um padre, enfermeiro, que vem aqui à Terra para trabalhar no desencarne de alguns espíritos aqui, e ele relata as diferenças dos espíritos que trabalharam no bem, que foram pessoas boas, mas tiveram em desencarnes diferentes, que cabe uma leitura minuciosa, e aliás, aqui na nossa casa espírita, todas as segundas e quartas-feiras, terças-feiras do mês, há um estudo aqui às 19h30 sobre o Obreiros da Vida Eterna. Vale a pena vir aqui. E aí nós vamos entender esse processo. Então, é uma maneira de nós nos aproximarmos mais desse conhecimento e termos a confiança, porque não sabemos quando esse momento virá. Então, nós não estamos desamparados. Tudo vai acontecer no momento adequado, no momento certo. Mas nós estaremos amparados. Quanto mais estivermos vinculados aos nossos benfeitores espirituais, né, pela prece, pelo trabalho do bem, mais assessorados nós seremos nesse momento. Chegar um momento em que o espírito
quando ele já tiver domínio de si, ele não precisará mais desses técnicos. Espíritos superiores, elevados, muitos, né, desencarnam sem esse auxílio, porque já tem um domínio, já conhece da sua vida. Mas nós seremos assessorados. Então, por isso que é importante, durante o momento da morte, do desencarne de um parente, seja lá de alguém, nós tenhamos o pensamento equilibrado, né? Fazermos as preces, falarmos ali sobre cautela, não tecer comentários sobre o morto, e nesse livro há uma questão lá em que alguém tece um comentário sobre o morto, ele fala que o morto havia presenciado um crime, e falando assim, e de repente o criminoso entra naquela vibe, vem até ali, e vem discutir, vem cobrar, e se agarra lá ao morto, e falando para ele que a pessoa é muito boa, e o espírito ainda está naquele processo de desligamento e fica preso. Porque há uma diferença entre morte e desencarnação. A morte é o corpo físico que para suas funções cerebrais, seu batimento cardíaco para. A desencarnação se dá quando o espírito, ele se está totalmente já liberado, se desliga daquele corpo e vai embora. E ali no livro também fala de uma morte, de uma desencarnação, em que o médico fica lá preocupado com o sofrimento do paciente, aplica o anestésico e provoca a morte. Então os espíritos dizem, nós não poderemos fazer nada pelo mínimo em 12 horas, a gente vai ter que esperar muito mais. E realmente só foi desencarnado 24 horas depois, porque o espírito fica ligado ali. Então essa equipe precisa da colaboração nossa. Então temos que ter a fé dessa situação toda que existe, e a Casa Espírita nos oferece ferramenta para que nós possamos desenvolver essa fé dentro da gente através dos estudos. Temos que ter também a esperança de um momento melhor, que é muito importante para nós cultuarmos que nós vamos realmente sim, que nós estamos fazendo o nosso melhor sim, para alcançarmos um ambiente de paz, de equilíbrio. Ainda não vai ser assim como o altivo dizer, as altiplanuras, mas vai ser um ambiente de paz, seremos assistidos. Porque todos nós temos esse nosso caminho traçado, não precisamos cultivar a esperança e a caridade. Precisamos trabalhar a caridade, trabalhar as nossas virtudes, né? Nossas virtudes, para que nós possamos ter o passaporte da vida. Então, nós perguntamos, mas eu ainda tenho muita dificuldade, nossa pessoa má, sou uma pessoa ruim. Nós sempre tendemos a olhar para as questões de uma forma negativa, de uma forma depreciativa, né? Porque a gente tem a nossa consciência ali que não está bem trabalhada, mas nós temos condições sim. Então, a gente diz, eu sou uma pessoa muito viciosa, tenho muita dificuldade, não tenho virtudes. E aí Kardec, na sua pergunta 893, pergunta aos espíritos, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E aí cada um vai trabalhar a sua virtude, né? Porque quando nós trabalhamos uma virtude, ela vai puxando as outras. E os espíritos dizem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude, todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que é baseada na caridade mais desinteressada. Então, este é o roteiro. Nós vamos fazer uma grande viagem. Vamos fazer uma grande viagem. Não fiquem assim olhando para mim com cara assim, não, que vamos fazer a grande viagem. Ninguém vai ficar para semente aqui. Haverá um momento em que nós deixaremos esse carro físico, né, em agradecimento pelas oportunidades que nós tivemos, e vamos fazer essa grande viagem de retorno para o nosso país de origem. Nós vamos retornar para o nosso país de origem. Estamos aqui, vamos embarcar
numa condução no navio, né? Que ele tem um rumo, um roteiro, dia, hora marcada, em que eu embarcarei nesse navio, né? Com o meu passaporte. O passaporte das virtudes. Nada mais me será pedido. E na alfândega me será exigido o passaporte, eu mostrarei o passaporte, e aí haverá a consciência, vai me dizer, vá para a primeira classe, vá para a quarta classe, você vai ficar nesse país aqui, ou você vai para aquele país lá, mas de qualquer forma, nós deixaremos nossos entes queridos aqui, certamente chorando, e nós partiremos felizes, porque nós chegaremos ao outro lado no navio, também no nosso país de origem, que é o mundo espiritual, nós chegaremos felizes, porque encontraremos nossos benfeitores, nós encontraremos nossos entes amados, parentes, que partiram na frente e que muitos daqueles que lá chegaram já preparam um espaço para a gente. Ele vai chegar cansado, precisa de repouso, ele está meio adoentado, precisa do atendimento médico, ele está muito feliz, ele quer trabalhar, tem um trabalho aqui. Então, que possamos olhar para esse momento da morte, que não é morte, é apenas desencarnação, é um processo, que possamos olhar como essa grande viagem que nos levará à felicidade. Porque eu quero chegar lá sorrindo. Não vou dar dando gargalhadas, mas eu quero chegar feliz do outro lado. Então, com isso, cabe a mim a trabalhar as minhas possibilidades de vida. Então, digamos sim. Sim ao amor, à paz, ao equilíbrio íntimo que devemos ter. Sim às oportunidades de estudo junto à casa espírita que ela nos oferece. Sim, às oportunidades de trabalho no bem que nos são oferecidos de momento a momento. Sim, às nossas reflexões sobre aquilo que eu preciso trabalhar e não trabalhar. E aí poderia caber aquela pergunta, você tem medo da morte? Então, respondam intimamente qual é o medo que leva a essa morte. O que eu posso fazer? É a inveja, é a insegurança, é o remorso, é o medo. E identificando isso, vamos trabalhar os sentimentos opostos. Eu me lembro que aqui na Casa Espírita tinha um senhor que trabalhava aqui, chamado Pai Dedé. Né? Pai Dedé, um senhor de idade, seus 80 e muitos anos, e ele morava lá em Bangu, era nosso vizinho, ele trabalhava, saía no momento de inverno pela rua pedindo cobertor para dar para os pobres, fazia campanha para aquilo. Ele dizia para mim, Serginho, eu vou chegar no mundo espiritual com as mãos vazias. Aí eu falei, nossa, eu então ainda tenho que arrumar mão. Mas que nós possamos olhar para este momento agora, olhar neste momento com vistas ao nosso futuro e trabalharmos a nossa reforma íntima, certos de que o Pai está nos amparar. Então, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz, possa envolver a todos nós por todo sempre. Graças a Deus. Agradecemos nosso querido amigo Sérgio pelo estudo que ele nos trouxe na noite de hoje e que nós possamos estar com os nossos passaportes em dia, né, Sérgio? Como o Emmanuel nos fala no final da nossa mensagem, se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Obrigada, Sérgio. Convidamos também os amigos para participar dos estudos, como o Sérgio chamou nossa atenção, conhecer mais a doutrina espírita. E as inscrições estão abertas. Basta nós procurarmos lá a secretaria da DED e nos inscrever. Um bom projeto para 2018. Dando continuidade aos nossos estudos da noite de hoje, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? É o último item deste capítulo que a nossa querida Regina irá comentar para nós na hora do passe. O
homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que, naturalmente, pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer. Socorre-se um amigo, deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada. Por que pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida? O homem perdido volta-se sobre a sua existência passada. Ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele, a reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação. Então, esse homem que seria morto blasfemando contra vós, se julgará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: se pode salvá-lo, salve-o. É uma mensagem Lamennais, em Paris, dada em Paris, em 1862. Agora convidamos os nossos médios da nossa casa espírita, já previamente preparado para a tarefa do passe, para que o mais silenciosamente possível vão se colocando à disposição dos colegas que estão também autorizados para nos distribuir para o trabalho do passe. Convidamos também os amigos que, através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet, participaram do estudo da noite de hoje, para também participar desse banquete espiritual. Vamos nos colocar num momento de tranquilidade, vamos pensar nos nossos benfeitores espirituais e, com certeza, onde estivermos, também seremos bafejados pelos fluidos, pela pacificação, pela consolação que todos nós precisamos. Lembramos também, nesse momento, de orarmos pelo nosso Brasil, pelo nosso Estado, pelo nosso município. Orarmos uns pelos outros. Mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Jesus, amigo de todos nós, aqui estamos, Senhor Jesus, a te pedir nesse momento que possamos receber os fluidos necessários para a nossa pacificação, para a nossa consolação, para a nossa fé ser fortalecida, Senhor, para que os nossos males, nossas mazelas possam ser suavizadas. Abençoe, amado Mestre, a esse momento, o momento do passe. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Questão muito difícil é essa que nos traz o Evangelho na noite de hoje. Então, se um malfeitor, um criminoso estiver em perigo e eu posso salvá-lo arriscando a minha vida, nossa, é muito difícil realmente. E nesses minutos finais em que alguém está em perigo, ele pode se arrepender de muitas coisas e modificar a sua vida. Olha a responsabilidade. Então vamos nos colocar no lugar do malfeitor. Se eu estou em perigo e um malfeitor tem a possibilidade de arriscar sua vida para me salvar, eu não gostaria que ele fizesse isso por mim?
Então, o foco principal da questão é a nossa conduta diante do outro. Então, vamos lá aos ensinamentos de Jesus. Ele nos ensinou a fazer pelo outro o que gostaríamos que fizessem para nós. E nós temos que ter a coragem de fazer o certo. Ele vem nos ensinando o que é certo. Apesar de todas as coisas, de todas as críticas do mundo, nós temos que ter coragem de fazer certo. Vamos trazer essa questão para os dias de hoje. Quantos irmãos nossos estão no erro, se equivocando diante de condutas erradas, onde o egoísmo, o poder, o interesse próprio se mostram? Será que se um deles estivesse em perigo, nós ajudaríamos? Não necessariamente diretamente. Fazer uma prece por eles, para que eles mudem a sua conduta, para que Deus os ajude a mudar a direção de suas vidas, isso é muito importante. Isso também é ajudar alguém em perigo, que não tem rumo, que segue o rumo errado, né? E nos dias de hoje, onde tantas ações erradas são tidas como normais, comuns, quando nós tomamos a ação certa, nós recebemos críticas, sim. Então, temos que ter coragem de colocar em prática esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos explica, nos esclarece. Não é mesmo? Então, a questão do exemplo de Jesus. Jesus atendia a todos, criminosos, homens de má vida, mulheres de má vida. Então, se Jesus atendia a todos, nós devemos seguir o seu exemplo também. Cabe, enfim, o nosso esforço de nos enquadrarmos nessa lei de Deus. O criminoso é nosso irmão. Ele foi criado igual a nós. E Deus o ama como ama a nós todos também. O sol nasce para todos, para quem é bom e para quem não é bom. Então, num momento da vida dele, ele pode se arrepender de seus atos. Ele nunca desiste de nós. Então, o nosso dever, como bons cristãos, entendedores dessa lei, que estamos aprendendo a cada dia, esclarecido pela doutrina, é olhar o outro e se colocar no lugar dele. Mas no Evangelho também, nesse mesmo capítulo, lá no item 14, Elizabeth de França, ela nos fala assim, e nos ajuda a entender muito bem essa passagem que o Evangelho nos traz hoje. Deveis àqueles de quem vos falo, os criminosos, o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente bem infeliz e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é vosso próximo, tanto quanto melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e rogai por ele. Graças a Deus. Mantenhamos nossos corações silenciosos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, à medida em que o espírito que se encontra na jornada terrena se esclarece dos valores espirituais, irá perdendo as crendices oriundas
de passados reencarnatórios. E à medida em que esses conceitos são esclarecidos e vivenciados em seu espírito, ao retornar ao mundo espiritual, consciente de sua jornada, mais preparado para enfrentá-la, vivenciando momentos de introspecção, de esclarecimentos de tudo aquilo que se passou e de tudo aquilo que precisa ainda realizar, dos conselhos que irá receber dos benfeitores que o ajudam no desenvolvimento de seu espírito, buscando a elevação espiritual. Ao retornar desta mundo espiritual para uma nova etapa de vida reencarnatória, trará ele maior subsídios, certeza, confiança, amparo, para não só se solidificar nos conceitos que aprendera, vivenciara quando encarnado anteriormente, mas também e sobretudo quando desencarnado, para que a jornada futura, a próxima, possa ser de maior proveito, de maior esclarecimento, de maior oportunidade, de maior atitude no combate às más tendências, como também na aquisição das virtudes. Assim, a natureza prossegue no processo de desenvolvimento espiritual que jamais cessa. O Espiritismo traz o conhecimento, o esclarecimento, o consolo, o combate ao materialismo reinante e ainda presente no mundo terreno, na maioria dos espíritos que aqui ainda convivem nesta jornada. E à medida em que a certeza se solidifica dentro de seu espírito, ele irá superar as suas próprias más tendências e buscar o bem que lhe compete fazer, realizar para a sua ascensão espiritual. Dentre estas superações estará sempre o medo da existência, do porvir. O medo de não existir. O medo de ainda ser punido por pensamentos, atitudes e situações pelas quais a sua conduta determinara na existência carnal. Certamente a lei é justa. Se por um lado exige a reparação, em muitas circunstâncias também irá medir o tanto quanto o espírito realmente se esforçou para superar a si próprio no progresso ou com a intenção de progredir espiritualmente. Cada um irá receber conforme as suas obras. Portanto, caros filhos, esclarecer o espírito da vida espiritual. Vivenciar essas experiências através da oportunidade que o Espiritismo oferece pela mediunidade,
que, organizada e bondosa, não só atinge almas e espíritos que estão em desalinho, pedindo socorro e amparo espiritual dos mais elevados, mas também puxando aqueles que nesta condição estão para vivenciar novas experiências, para superar as agrúrias da sua própria indeterminação de vencer os obstáculos e de superar, sobretudo, tudo aquilo que venha a ser pensamentos e atitudes que são expressões da animalidade ainda vivenciada no mundo, e espíritos classificados e que vivem em mundos inferiores. Para superar isto, somente a educação do espírito. Para vivenciar mundos elevados, somente a certeza da natureza espiritual que deve ser conquistada por cada um através de seus testemunhos, cujo o sofrimento muitas vezes faz parte, mas que, e sobretudo, faz despontar a luz interior que irá iluminar o caminho futuro. Portanto, caros filhos, o sofrimento não deve ser uma desculpa e o sofrimento não deve ser buscado, somente a alegria. A certeza de que estaremos no futuro medindo as nossas alegrias e felicidades não deve simplesmente fazer fugir de mãos de cada um de vocês o trabalho efetivo para deixar com que esta contemplação venha apenas ser vivenciada, mas sim de estímulo para que o trabalho efetivo no bem constantemente faça com que os espíritos sejam eles fortes o suficiente para vencer os seus obstáculos, para buscar o bem, para realizar na face terrena e aonde estiverem tudo aquilo que se faz necessário para atingir a este grau de felicidade relativa que o mundo permite. Cada um tem as suas experiências e vivências. Superá-las é e sempre será a meta. Deixar para trás o azedume do rancor, do medo, do ódio e das imperfeições, e buscar a vivenciar um futuro no qual Deus nos oferece sempre, para que estejamos unidos, fortes e contentes, para trabalharmos em todo este universo que bondosamente este Criador nos oferece. Que todos os lares sejam bafejados de luz e paz, entendimento e amor, para que este sentimento de paz e serenidade sirva de momentos de refrigério, mas também de apoio espiritual à ascensão dos seus espíritos para alcançar incessantemente este desejo de viver junto
com o mundo espiritual mais elevado. Um abraço do Herman, e que Deus fortaleça a todos nessa jornada, trazendo-os para a vida do mundo dos espíritos com alegria e satisfação do dever cumprido. Muita paz para todos vocês. Senhor Jesus, só temos, Senhor, a agradecer a oportunidade da noite de hoje. O estudo que nos foi oferecido, o apoio espiritual durante toda a palestra, os passes, e a palavra sempre amiga e encorajadora do nosso Dr. Herman, nos falando sobre superação. Superar a nós mesmos, superar as nossas dificuldades emocionais, superar para sermos felizes, superar para realmente merecermos um plano espiritual de paz e de harmonia. E, Senhor, na noite de hoje, Dr. Herman nos fala ainda que o temor da morte desaparece quando temos certeza que somos espíritos e iremos existir. Ajude-nos, Senhor, para que nos momentos de dor, de sofrimento, de inquietações, possamos voltar aqui na noite de hoje e ouvirmos novamente o Dr. Herman falar conosco. Tenham paz em suas residências, tenham paz em vocês, para que possam continuar, para que possam ser felizes. Abençoe-nos, Senhor. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Lembramos nossos amigos que já estão abertas as inscrições para o 20º encontro sobre a Gênese. Já estão abertas na nossa livraria. Vamos nos inscrever para o dia 28 de janeiro, de 8h30 às 13 horas.